sendo bom. Que a bondade do nosso Deus te alcance aí onde você está. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Que o amor, a graça, a fidelidade dele se renovem todos os dias na sua vida. E que tu possa, nesse momento, adorar ao nosso Deus, celebrar o nome dele conosco. Cante conosco essa canção. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Senhor é bom o tempo todo, creia nisso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Olá, meus irmãos da Aliança Bíblica de Porto Alegre. É uma alegria muito grande estar com vocês. Quero agradecer ao pastor Roberto por essa oportunidade de poder me dirigir à igreja, de trazer uma mensagem. E hoje eu gostaria de falar sobre o agir de Deus na igreja. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Peço desde já desculpas aí pela qualidade do áudio. Estamos com dificuldade aqui de melhorar o áudio. Eu e o Francesco tentamos ver se ficava melhor, mas por alguma razão ele não está tão bom. Mas acredito que isso não vai atrapalhar a comunicação da mensagem. Então, Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês,
Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Não sabemos ao certo se em Éfeso ou se em Roma, mas sabemos que ele estava na prisão. Mais ou menos como nós estamos, guardadas as devidas proporções nesse tempo aí de pandemia, confinados. E algumas pessoas têm tido bastante dificuldade durante esse período, algumas pessoas têm lutado com depressão. Tem sido um momento difícil para nós. Mas se você ler Filipenses, é uma carta bem curtinha, a gente lê em 10, 15 minutos, 4 capítulos, chama a nossa atenção o tom de Paulo nessa carta, que é um tom de alegria. Inclusive, por 12 vezes, ou a palavra alegria ou o verbo alegrar-se são mencionados nessa carta. Paulo estava alegre apesar de confinado. E qual o motivo da alegria de Paulo? O tema dessa mensagem é o agir de Deus na igreja. E a gente percebe nesses primeiros 11 versículos de Filipenses que Paulo estava alegre porque Deus estava agindo na igreja. E o agir de Deus, ele tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Deus agiu na igreja de Filipos. Ele diz isso nos versículos de 3 a 5, depois nos versículos 7 e 8. Deus agiu na igreja de Filipos no passado. Deus promete agir poderosamente na igreja no futuro. No versículo 6, nós temos essa promessa: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Deus está agindo hoje na igreja. E esse agir de Deus, ele é tão real que ele motivou Paulo e deve nos motivar a orar. E aí Paulo, nos versículos 9, 10 e 11, ora por essa igreja. Eu gostaria então de falar exatamente sobre isso, sobre o agir de Deus na igreja, no passado, no presente e no futuro. Então vamos falar sobre o agir da igreja, o agir de Deus na igreja no passado. Paulo menciona aqui os versículos 4 e 5, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Em Atos 16, nós encontramos o início da igreja de Filipos. E essa igreja começou com 3 personagens. Lídia, uma mulher comerciante de tecidos, muito provavelmente uma mulher próspera, que se reunia com outras pessoas num lugar de oração. Ela era aquilo que se chamava na época uma temente a Deus. Ela não era judia de nascimento, mas ela se sentia atraída pelo judaísmo, e ela então se reunia com algumas pessoas, com judeus, nesse local de oração. Ela se converte, a sua família se converte. Depois nós encontramos uma jovem escrava que era possuída por um espírito de adivinhação. Paulo expulsa esse espírito dessa jovem. O texto não diz que ela se converteu, mas eu estou pressupondo isso, que ela também tenha encontrado a salvação.
E por causa dessa libertação, os donos dessa escrava perderam a sua fonte de renda, que era a adivinhação que essa moça fazia, e eles são presos. Paulo e Silas são presos, e na prisão, então, à meia-noite acontece um terremoto, as cadeias se desprendem, e aí surge o terceiro personagem, que é o carcereiro. O carcereiro tira a espada para se matar, desembainha a espada para se matar, e Paulo então diz a ele: olha, não faça isso, crê no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua casa. E isso de fato acontece, o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte, e nós temos aí o início dessa igreja. Uma mulher comerciante, próspera, uma jovem escrava, um carcereiro, muito provavelmente um ex-soldado romano aposentado, pessoas muito diferentes, mas pessoas que formaram uma base para essa igreja. E aqui no versículo 1 nós vemos Paulo se dirigindo aos bispos e diáconos de Filipos, o que mostra que essa igreja era uma igreja organizada, uma igreja com algum tamanho, talvez 50, 100 pessoas, nós não sabemos, mas uma igreja organizada. Então, Paulo agradece pelo agir poderoso de Deus. Deus fez surgir essa igreja em Filipos de uma maneira impressionante. Eu não me recordo, não conheço muito a história da Aliança Bíblica de Porto Alegre, mas vocês mesmos podem lembrar como Deus fez surgir essa igreja. Eu sei que aqui em Caxias do Sul, a Aliança Bíblica, Deus agiu poderosamente para que essa igreja pudesse surgir. Quando Samuel e Edna começaram a Aliança de Caxias, a cidade era muito fechada para o evangelho, havia apenas uma igreja que dominava a cidade, a tradição italiana. Se você saísse da igreja tradicional, você tinha, entre aspas, mudado de religião, e muitos acabaram sendo excluídos da família pelos seus pais, familiares, pelo simples fato de terem se convertido. Disseram a Samuel e Edna para não virem para Caxias, porque Caxias era uma cidade muito difícil, muito fechada. Mas graças a Deus eles vieram e nós temos hoje uma igreja aqui. Deus agiu poderosamente no passado, na nossa vida, nas nossas igrejas. Paulo está alegre, então ele pode se lembrar do que Deus havia feito na igreja de Filipos. Mas Paulo está alegre também porque Deus prometeu agir no futuro. Deus promete agir poderosamente no futuro. Capítulo 1, versículo 6 de Filipenses: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei você, eu às vezes começo certos projetos, começo certas tarefas e não termino. Mas Deus não é assim. Tudo que Deus começa, Ele conclui. E o texto diz que Ele começou uma boa obra em nós. Ele começou uma boa obra na Aliança Bíblica de Porto Alegre. Ele começou uma boa obra na minha vida, na sua vida. E Deus vai completar essa boa obra. E isso deve nos motivar, porque essa promessa não se baseia na nossa fidelidade, não se baseia em pessoas, mas se baseia na fidelidade de Deus. E Paulo ele está bem convicto, porque ele diz: eu estou convencido, Deus é fiel, e Deus vai completar a obra que Ele começou na vida de cada um de nós, na vida da Aliança de Caxias, na vida da Aliança de Porto Alegre. E Paulo se alegra porque Deus está agindo no presente. Deus agiu poderosamente no passado, Deus promete agir poderosamente no futuro, Deus está agindo no presente. E uma das coisas que nós podemos fazer para sermos colaboradores de Deus naquilo que Ele está fazendo, porque quando Deus faz a sua obra, Ele tem os seus instrumentos somos nós.
E uma das maneiras mais significativas de nós participarmos daquilo que Deus está fazendo é por meio da oração. Por isso que Paulo ora aqui nos versículos 9, 10 e 11, e é por isso que nós devemos orar também. E podemos mencionar aqui 3 pedidos de oração de Paulo. Primeiro, Paulo ora por um amor instruído, que a igreja tenha um amor instruído. No versículo 9 ele diz: "Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção." O mais importante é o amor. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13 e em muitos outros textos. O amor é a base da vida cristã. "Nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos", disse Jesus, "se vocês se amarem uns aos outros." Paulo nos dá um exemplo de Jesus aqui no capítulo 2, versículos 4 a 7 de Filipenses. Ele diz: "Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros." Essa é a essência do amor. Nós não nos preocuparmos apenas conosco, mas nos preocuparmos com os interesses do outro. E às vezes de modo sacrificial, até às vezes abrindo mão dos nossos interesses em favor do outro. E ele diz no versículo 5, "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." Então, o nosso exemplo supremo de amor é o exemplo do próprio Jesus. Ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou de si mesmo e ele assumiu a forma de servo. E ele veio nos servir. E o seu serviço supremo por nós foi entregar a sua vida na cruz para o perdão dos nossos pecados. Mas toda a vida de Jesus foi uma vida de serviço. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Jesus ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu conforto para nos servir. Isso é amor. E é por isso que Paulo ora que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. É muito interessante que Paulo ele está falando aqui, então, de algo um pouco mais do que simplesmente amor, mas o que nós podemos chamar de um amor instruído, um amor com conhecimento. Deus não deseja cristãos que tenham muito conhecimento e nenhum amor. Mas Deus também não deseja cristãos generosos, amorosos, mas com pouco conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus, conhecimento das coisas de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Então, o que é um cristão maduro? É um cristão amoroso, é um cristão generoso, é um cristão disposto a servir os outros, mas que ao mesmo tempo é um cristão que cresce na palavra de Deus, que cresce no conhecimento das coisas de Deus, e assim ele se torna alguém com um grande coração e também alguém com uma grande mente. Deus não quer cristãos com um coração enorme, uma mente pequenininha. Deus não quer cristãos com um cabeção enorme e um coração pequenininho, mas Deus deseja pessoas que amem e que o conheçam. O segundo pedido de oração de Paulo é por discernimento, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Discernimento, então, é essa capacidade da gente saber o que é bom e o que é ruim, o que é melhor e o que é pior. E no Novo Testamento, a gente encontra muitas passagens dizendo para nós não fazermos certas coisas. Existem certas coisas que são claramente erradas. Mentir, por exemplo. Mentir, roubar, são coisas preto no branco. Mentir é errado, roubar é errado, falar a verdade é certo, ser honesto é certo.
Mas existem várias áreas na nossa vida que são áreas cinzas. As coisas não são tão claras assim. Existem certas coisas que talvez para mim não sejam pecado e para você seja pecado. Existem certas coisas que talvez para você não seja pecado e para mim seja pecado. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para a coisa ficar um pouco mais clara. Redes sociais. Facebook, por exemplo. Facebook é uma ferramenta. Você pode usar o Facebook para entrar em contato com pessoas, para postar versículos, para ver informações de páginas cristãs, de páginas edificantes. Ou o Facebook pode ser algo que vai produzir em você inveja, raiva, medo e uma série de outros sentimentos que mais vão te afastar de Deus do que te aproximar. Então, o que é esse discernimento que Paulo fala aqui? Discernir o que é melhor. É essa capacidade de perceber o que agrada a Deus, o que me faz bem, o que me faz mal. Às vezes a gente precisa abandonar certos hábitos, às vezes a gente precisa se afastar de certas pessoas, às vezes a gente precisa deixar de assistir certos programas na televisão. A gente precisa desse discernimento. Olha, essas coisas estão me fazendo mal, essas coisas me fazem bem. Então, o cristão maduro, e é por isso que Paulo ora aqui, é um cristão que ele tem discernimento para perceber o que é melhor. Se nós crescermos em amor e num amor instruído, se nós buscarmos amar mais a Deus, amar mais o nosso irmão, se nós buscarmos conhecer mais as coisas de Deus, naturalmente nós iremos desenvolver esse discernimento. E no capítulo 4, no versículo 8, Paulo nos dá um exemplo de discernimento. Ele nos dá aqui um filtro por meio do qual nós podemos discernir coisas boas e coisas ruins. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, de novo, como eu gasto meu tempo? Que programas de televisão eu assisto? Que séries eu assisto? Qual é a minha relação com as redes sociais? Como é que estão as minhas amizades? E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Quais são os pensamentos que estão sempre na minha mente? Então vamos exercer esse discernimento e vamos colocar em prática Filipenses 4:8. E o terceiro pedido de oração de Paulo está no versículo 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo ora por frutos, ou fruto da justiça. A palavra justiça aqui significa fidelidade a Deus. Então, o que é o fruto da justiça? É simplesmente a nossa fidelidade, os frutos da nossa fidelidade, os frutos da nossa obediência. E eu gosto muito dessa ideia do fruto, porque a gente pode pensar na nossa vida espiritual como alguém que cultiva um jardim ou um pomar. É muito interessante que a primeira atividade humana na Bíblia é a de jardineiro. Lembrem que Adão era um jardineiro. Deus criou o jardim do Éden e colocou Adão e Eva ali para cuidarem desse jardim. A nossa vida espiritual é como um jardim. Como que a gente cultiva a nossa vida espiritual? Como que a gente cultiva flores e árvores frutíferas? Primeiro, nós precisamos matar e arrancar tudo aquilo que nós não queremos nesse jardim. E é muito fácil aparecerem ervas daninhas, é muito fácil aparecer mato, aparecerem pragas, e nós precisamos matar
essas coisas, seja usando herbicidas, arrancando com as mãos. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. A segunda coisa que nós precisamos fazer é cultivar aquilo que nós queremos que floresça, aquilo que a gente quer que dê fruto. Aí nós colocamos certas flores, nós colocamos determinadas árvores frutíferas para que deem o tipo de fruta que a gente gosta, que a gente quer, e assim por diante. Então nós precisamos também cultivar pensamentos, cultivar hábitos que vão fazer com que determinados frutos cresçam na nossa vida. Pense no fruto do Espírito, por exemplo. Amor, alegria, paz, bondade, etc. O último fruto do Espírito é o autocontrole ou domínio próprio. O que eu preciso cultivar na minha vida para que essas virtudes, como amor, alegria, paz, brotem cada vez mais? Para isso acontecer, eu vou ter que arrancar certas coisas da minha vida, arrancar determinados hábitos, arrancar determinadas ideias da minha cabeça. E eu vou precisar criar novos hábitos e alimentar a minha mente com novas ideias. E é o trabalho de um jardineiro. E aí entra o discernimento, né? Discernir o que é melhor. E aí eu quero propor para você esse exercício. O que na minha vida eu preciso matar? O que na minha vida eu preciso cultivar? Como um jardineiro. Talvez eu tenha que matar a falta de gratidão, a reclamação, talvez eu tenha que matar a amargura, a falta de perdão, e talvez eu tenha que matar pensamentos negativos, pensamentos impuros. Talvez eu precise cultivar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, se você não faz isso ainda. Talvez eu precise cultivar o hábito de ouvir canções de louvor a Deus. Eu particularmente gosto muito de ouvir louvor, porque o louvor me traz um sentimento de adoração, um sentimento de gratidão, um sentimento de que Deus está cuidando de mim. Então isso é uma coisa muito pessoal. Eu quero deixar esse tema de casa para você. O que eu preciso arrancar da minha vida? O que eu preciso cultivar na minha vida? Então essa é a oração de Paulo pelos Filipenses, e eu quero desafiar você a orar todos os dias pela sua própria vida e pela Aliança Bíblica de Porto Alegre e por todas as alianças, né? Pedindo essas três coisas. Um amor que cresce cada vez mais, mas um amor instruído, um amor que conhece, que cresce no conhecimento de Deus. Um discernimento do que é melhor e o fruto da justiça. E que a nossa vida, então, que a gente cultive esse fruto, que a gente ore por ele e cultive também esse fruto, arrancando as coisas que têm nos feito mal e cultivando as coisas de Deus, as coisas que nos fazem bem, as coisas que nos fortalecem na fé, na caminhada com Deus. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus faça o amor de vocês aumentar cada vez mais em conhecimento e percepção, que Deus dê a vocês cada vez mais discernimento daquilo que é melhor, que Deus encha a Aliança Bíblica de Porto Alegre desse fruto de justiça que é por meio de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém.